Fala pessoal, beleza? Boa noite. Segunda-feira, né, iniciando a semana. Vamos aqui para nosso fechamento de mercado, dia 10, tá? Índice dólar, mais algumas dicas, tá pessoal, e gatilhos de leitura, mais possibilidades para amanhã. Eu vou aproveitar, pessoal, o vídeo de hoje para tentar sanar ali algumas dúvidas, né? Como chegou muita gente na página agora recente, e chegou também membros novos, e também assinantes novos, né? E que ainda não tem muito contato com a metodologia, então eu venho aqui já trazer esse vídeo para explicar algumas coisas para vocês e também algumas palavras, né, alguns contextos que vocês precisam se adequar, que são dentro da leitura do Albrooks. Então, quando eu mandar ali no grupo, né, do Telegram algumas coisas, vocês já terem a ideia correta do que esperar dessa movimentação, beleza? Então, como a gente já tem os gatilhos, né, como eu falei, você já tem gatilho de compra e venda no seu gráfico. Foque no contexto, foque em estruturas, tá? E aguarde o mercado te dar as oportunidades. Às vezes você pode usar ali mais time frame, né, os 5 minutos, você pode buscar a entrada ali pelo 1, tá? Depois que você tiver gatilho, né? Vou demonstrar um ponto aqui ali para dar uma esclarecida nisso também, beleza? Então, os membros mais antigos já conhecem um pouco sobre isso e vou estar apresentando aí para vocês também, beleza? Então vamos ao dia de hoje. O que a gente tinha comentado, né, pessoal? Eu mandei no grupo cedo, né, lá no Telegram. Aqui, né, deixa eu mudar aqui para amarelo. Aqui tivemos uma L1, certo? L1. O preço veio acima de máximo, depois veio abaixo de mínimas. Então aqui eu tenho uma L2. Tá? L2 é uma entrada mais segura, né, qual eu falo. Então você entraria aqui com stop na máxima dessa movimentação, certo? Contexto, beleza? Por hora, o que você vem vendo aqui, pessoal, de maneira mais clara, né, de maneira mais próxima? O que nós, né, estamos vendo aqui nessa movimentação? Que por hora isso daqui vem sendo sobreposição de barras, tá? Essa barra acaba fechando dentro da extremidade dessa, essa acaba dentro dessa, essa daqui acaba dentro das máximas e mínimas da outra, e essa daqui volta para fechar dentro das máximas e mínimas da outra. Isso daqui parece que já vai ter uma correção mais profunda, não. Ao meu ver, a gente ainda pode enfrentar um pouco mais de lateralidade aqui antes dessa movimentação, né? Talvez fazer uma correção um pouco maior aqui para testar 20, MM50, tá? Ou mesmo, né, um fundo duplo, tá? Dentro de uma estrutura de alta, né, um fundo duplo pode ser uma movimentação bem interessante, beleza? Pensando aqui no dia de hoje, né, amanhã a gente ainda pode ter mais um doji, tá? Então, partindo já desse princípio, né, dessa possibilidade, algumas coisas que a gente pode marcar, né? Deixar marcada aqui a mínima da barra de hoje, tá? A mínima dessa barra aqui, como ela foi superada, né, eu vou até tirar ela daqui, ó, eu vou trazer ela para cá, certo? Só para a gente ter uma noção de espaço. Essa máxima aqui já está marcada. E se eu estou pensando em lateralidade, né, quando o preço vem acima de uma máxima, né, um ponto de inflexão relevante, eu preciso ter atenção. Então eu tenho uma aqui, tem esse outro aqui está muito próximo desse, né? Então são pontos, né, em que o preço pode enfrentar algum tipo de resistência, beleza? Aí a gente soma isso aos níveis, né, de suporte e resistência que a gente tem lá no time frame menor, beleza? Então, aqui para o diário a gente deixa marcado isso, tá? Aqui nos 60 minutos, pessoal, o que eu tinha mandado lá de manhã, né? Que o preço poderia, por exemplo, subir um pouco mais e que aqui tínhamos tido, né, o gap de média. Aproveitando, né, para esclarecer para os membros novos, né, pessoal, o que é o gap de média? O gap de média é o seguinte, a gente precisa de uma tendência, tá? A gente precisa de algumas barras fechando, né, em tendências, médias ascendentes, as médias direcionais, pelo menos 20 barras ali, né, o Al fala, 20 barras, cerca de 20 barras acima da média móvel de 20, tá? Pode ser mais, né, claro, às vezes até menos também, não tão menos, tá? Mas algo próximo de 20 barras, né, pra gente não engessar, a gente precisa ser um pouco flexível com o mercado. Não vou contar 20 barras, vou ficar esperando que na 21ª seja um gap de média, tá, pessoal? Então, só para deixar essa ideia um pouco mais clara. E aí, o que é o gap de média? Você está vendo que você tem bem mais do que 20 barras aqui acima da média móvel de 20. E esse é o primeiro momento que os vendedores conseguem empurrar o preço abaixo da média móvel de 20.
O gap de média, ele se dá com duas barras fechando completas abaixo da média móvel de 20. Como assim completas, Luciano? A máxima dessas barras não pode estar tocando a média móvel de 20. Por exemplo, essa barra aqui, ó, essa barra amarela, ela sai de cima da MM9 e fecha aqui embaixo. Ela daria gap de média? Não, porque as máximas das barras não podem tocar a média móvel de 20. A gente vai ver isso lá nos 5 minutos também. Vamos conversar sobre a mesma coisa, tanto no índice quanto no dólar. Eu espero que fique claro isso aqui para vocês, né, para que vocês entendam. O gap de média, pessoal, é um setup de compra. Tá? Ele não é um setup de venda, ele é um setup de compra. Por quê? Porque o WOW espera que depois que os vendedores conseguem pela primeira vez imprimir, né, pressão contra a movimentação natural do preço, que seria da tendência, ele espera que ainda haja um movimento de alta. Tá? E esse movimento de alta ele pode ser mais alto, tá? Que seria quando a gente coloca lá no gráfico para vocês essa nomenclatura aqui, ó, tá? Que é quando você tem um high, né, que são duas máximas mais altas, né, seria uma máxima mais alta, tá? Que é essa a ideia. Ele pode vir mais baixo, tá? Que aí você tem, né, uma máxima mais baixa, certo? Então aqui vai estar isso aqui vai estar isso daqui, ou ele pode ser exatamente igual, tá? Ele pode fazer isso daqui, ó, fazer um topo duplo idêntico ou um topo mais baixo, beleza? Ainda assim, às vezes, por proximidade, o WOW considera esse daqui, né, double tap, né, que seria topo duplo. Então, às vezes, vocês vão me ver colocar essa nomenclatura aqui, ó, mesmo quando não for exato, tá? Quando for algo próximo ali. Então, isso aqui, topo duplo. E isso daqui, tá? Fundo duplo, beleza? Só para vocês se ambientarem, né, com a escrita, né? Então, aqui, tivemos aqui um gap de média, tá? Gap de média é um setup de compra. O WOW ele compra essa movimentação aqui no rompimento da barra, tá? Se tivesse mais uma barra de baixa e a máxima dela tivesse sido mais baixa, ele entraria no rompimento dela. Se tivesse mais uma, ele entraria no rompimento da próxima, tá? Isso é trabalhar um setup, né, seco, sem mais nada, beleza? Vocês têm gatilhos, né, de compra para essas movimentações, tá? E aí a gente vai dar uma olhada nisso lá nos time frames menores. E pela manhã, né, eu mandei para vocês lá no Telegram que havia, né, a gente já estava aqui numa pequena estrutura de baixa, né, tínhamos tido gap de média e tínhamos a possibilidade da MTR. Eu apontei essa região de volume, né, porque a gente nunca sabe até onde o preço pode ir. O preço não subiu tanto, né, pessoal? Tivemos só essa barra aqui que renova levemente o máximo e depois, né, ele despenca. Tá? A MTR seria a ideia de último suspiro dos comprados, ou seja, agora eles vão realizar lucro. Os comprados vão realizar lucro após ter visto, né, os vendidos conseguirem empurrar o preço abaixo da média móvel de 20. Então tem um último suspiro que pode ser mais alto, igual ou mais baixo. Beleza? Essa movimentação apontei para essa região de volume porque eu sei que o preço muitas vezes vai falhar nela. Tá? Então eu já vi e revi isso milhares de vezes, certo? Por quê? Porque eu vejo time frames menores, né, pessoal? Vejo um minuto. Então a gente vê muita movimentação se repetir. Beleza? E aí, gap de média, isso daqui já foi MTR, tá? E ele já está, né, realizando uma boa movimentação de baixa, certo? As médias estão ficando mais flats, né? A MM50 está bem flat, média móvel de 20 está chegando nos preços. Tivemos aqui, né, pessoal, tá? Algumas movimentações, né, algumas possibilidades de wedges, certo? Aqui mais próximo, tá? Então teve algumas possibilidades de wedge, né? Lembrando, né, que o wedge tem vários tipos. Vejam um vídeo de wedges lá porque ele é muito importante. Tá? Então tem uma puxada, duas puxadas, três puxadas, tá? Então posso considerar isso daqui. Tem um bom ponto de inflexão aqui, tá? Tem tipos de wedge, né? Overshoot, undershoot. Então revejam aquele vídeo lá porque aquele vídeo é importante. O que é o wedge, né, pessoal? O wedge é uma estrutura que o WOW nos traz, uma probabilidade, né, que 75% das vezes essa movimentação vai falhar no rompimento. Nas 25% que der certo, a gente espera duas pernas de baixa, tá? Quando o wedge dá certo, a gente espera duas pernas de alta, certo? E se eu estou pensando nessa movimentação aqui como uma possibilidade de wedge, o que eu posso estar esperando já aqui, pessoal? Duas pernas de alta. Tá? Então, que essa movimentação
que ainda nem teve, né, na verdade, nenhuma perna de alta, não dá nem para chamar isso daqui ainda de perna, pode ter uma movimentação, uma correção, depois uma nova movimentação de alta. Duas pernas, né? Estaria algo para lateralidade, né? Tem o topo dessa movimentação aqui, beleza? Então, fica, né, um pouco essa possibilidade disso daqui ser uma wedge, tá? E dessa wedge ter um resultado de duas pernas, beleza? Então, falamos sobre gap de média, falamos sobre a MTR, que é o último suspiro dos vendidos, dos comprados, desculpa. O último suspiro dos comprados, né? Os comprados vendo que os vendidos estão ficando fortes. E lembrando que, né, que a saída de um comprado é uma venda e isso acelera, né, o mercado para baixo, beleza? Então, expliquei alguns pontos aqui, agora a gente vem aqui para os 5 minutos, tá, pessoal? E aí a gente vai conversar também, né, sobre mais ou menos as mesmas coisas. Abriu, né, como cedo a gente conversou, abriu onde, pessoal? Né, aquele checklist que a gente tem lá no grupo. Onde que abriu o preço? O preço abriu no FAB 4 de venda. Isso aqui foi a primeira coisa que a gente conversou pela manhã. Quando o preço abre no FAB 4 de venda, a gente tenta focar mais em vendas, correto? Até que se prove o contrário. E aí o preço fez, né, uma pequena estrutura de alta. Deixa eu dar zoom aqui, para a gente dar uma olhada nisso aqui um pouco mais perto. O preço abre aqui, né, deu venda, né, eu fiz essa venda, esperando a movimentação. Virou lateralidade, né, pessoal? Ficou trabalhando dentro do range dessa barra aqui, ó, certo? E aí, quando começa a fazer isso aqui, a gente começa a trabalhar o que, pessoal? Detalhes, tá? Como a gente conversa, a gente sempre está olhando detalhes. Eu tinha essa mínima aqui, ó, a mínima prévia. Quando ele desceu, ele não renovou essa mínima. Olha quantos ticks faltou para o preço fazer isso aqui, ó. Faltou muito pouca coisa para que os vendidos conseguissem imprimir pressão suficiente para que renovasse mínima. Se ele já renova a mínima, quando ele subisse, eu não ia esperar que ele renovasse máxima. Eu ia ficar tentando achar alguma forma de entrar por aqui. Por que entrar por aqui? Porque se eu entro por aqui, eu tenho espaço até o fundo. Normalmente eu fico com um stop mais agradável, com um risco-retorno maior do que o meu stop, tá? Então vocês vão notar que eu sempre tento entrar alto, né? Acho que uma das movimentações que vocês viram lá, né? Acho que foi essa entrada aqui, tá? Com o stop aqui. Olha onde é que estava o fundo, né? Meu risco estava aqui, tá? Meu stop está aqui, ó. Tinha pouco mais, né, do que 1 para 1. Né? Chegou até 2 para 1 essa movimentação. E eu havia falado, né, numa possibilidade de sair aqui, tá? Dessa movimentação, que foi onde eu acabei finalizando a minha operação ali, beleza? Aqui, pessoal, tínhamos, né, depois uma wedge, tá? Ficou essa regiãozinha de volume, região interessante, ó. Por quê? Porque depois você pôde usar ela também no pullback, tá? O preço veio abaixo dela, ele passou a ser uma resistência, tá? Então, lembrem de utilizar isso daqui a favor de vocês. Vocês vão ficar impressionados com isso, tá? A longo prazo. Aqui nós tivemos uma wedge, né? 1, 2, 3 puxadas, concordam? 1, tá? 2, 3 puxadas, beleza? O que é isso aqui, pessoal? Região da VWAP do dia anterior, tá? O que é isso aqui, pessoal? Topo duplo, tá? Rompeu o topo duplo? Não, né? Não temos gap aberto. A barra seguinte volta para dentro dessa movimentação, armadilhando muitos comprados, tá? Como armadilhou muitos comprados, a perda dessa mínima acelera a movimentação, porque algumas pessoas, né, entraram comprando pensando em comprar alto, né, no rompimento, por exemplo, dessa wedge, acreditando que essa movimentação seria um rompimento e que isso daqui viraria uma tendência de alta. Falamos aqui da questão da troca da estrutura, né, como vocês viram lá. Então o preço vem para uma movimentação de baixa, certo? Aí ele renova a máxima. Quando ele renova a máxima, aí eu já paro de pensar que essa movimentação vai cair tanto, certo? Por isso que eu mandei aquele desenho lá. Então, como eu paro de pensar que ele vai cair tanto, eu espero que ele venha falhar na movimentação de queda. Para quê? Para me dar uma oportunidade de compra. E aqui nos 5 minutos, ó, você teve essa oportunidade de compra. Com um stop de 129 pontos, ó, que chegou a pagar mais de 400. Tá? Pegando até a wedge ali já estava excelente. Por quê? Porque você tinha praticamente 3 para 1 de stop. Né? Você tinha uma entrada aqui com um stop de 130 pontos. Ó, você pega só até o topo dessa barra, 340 pontos. Tem mais que 3 para 1 quase. Tá? Beleza? Então, possibilidades, né, pessoal? E estava no FAB 4 de venda. A gente não pode esquecer isso. É um FAB 4 de venda. A média móvel de 200, ela está nos dizendo que o preço está numa tendência de baixa. Que o preço está abaixo das últimas 200 barras. Né? Então, esse preço ele está abaixo das últimas 200 barras. Quando o preço está acima da MM200, quer dizer que a tendência, esse preço, ele chegou a ir acima
né, das últimas 200 barras, né, quando ele está fazendo essa proporção de média, tá, pessoal? É uma média, o preço está acima da média das últimas 200 barras. O preço está abaixo da média das últimas 200 barras, beleza? E aí, né, na WED, tá, com VWAP, com topo duplo, essa movimentação aqui, ó, inverteu-se. E aí o que ela faz? Ela renova mínima. Mudou um pouco o jogo de novo, certo? Veio abaixo e renovou a mínima. Se veio abaixo e renovou a mínima, eu estou procurando razão para esse preço falhar, tá? Por quê? Porque ele renovou a mínima. E se ele for começar uma estrutura de alta, ele não vai renovar a máxima, tá? Senão isso daqui viraria um grande triângulo expandido. E nem triângulos expandidos, pessoal, se mantém muito tempo, né, fazendo muitas máximas e mínimas, né, de movimentações extremas. Normalmente ele encontra um dos lados e começa a trabalhar, né, ali um dos lados, tá? Algo mais ou menos como ocorreu aqui, beleza? E aí você tinha ficado com essa regiãozinha aqui, ó, certo? De volume. Isso aqui é uma resistência. O preço vem e testa essa região uma vez. Na barra seguinte ele testa novamente, junto com todas as médias, te deixou um gatilho de venda aqui, ó, tá? Então você tem uma entrada aqui com um stop aqui, beleza? A tua premissa, pessoal, qual que era? Tá? Renovou mínima, tá? Isso eu tô olhando só nos 5 minutos, tá? Não peguei outros time frames, estamos conversando só sobre os 5 minutos. A tua premissa de venda está aqui, a tua venda está aqui, né? Você tinha 200 pontos de stop, ó. Até o fundo duplo exato, né? Tinha 300, então tinha mais do que 1 para 1, já é um trade legal. Daria para pegar um pouco mais, quase 2 para 1, né? Chegou a pagar. Depois ele vem e faz novo pullback. E lembrando, né, pessoal, falei para vocês que os melhores gatilhos são barras não tão amplas, saindo das médias e com espaço, né, para ele evoluir. Então ele não estava na cara do fundo duplo, ele tinha espaço melhor do que o seu stop, tá? Então tinha mais chances disso daqui dar certo do que tá errado. Fez fundo duplo, pessoal, o que o preço faz? O preço faz um pullback, volta a descer, né, e continua a movimentação de baixo. Outras movimentações aqui, né, pessoal, interessantes aqui que tivemos no dia, né? Vou dar um pouco mais de zoom. Aqui, ó, tivemos uma wedge, certo? E aqui essa wedge falhou, tá? Após essa barra, ó, ficou um gap aberto aqui, um espaço. Ocorreu uma falha de wedge. Quando ocorre falha de wedge, normalmente, né, o que a gente faz? A gente vai projetar, tá? Vamos projetar a região que foi rompida, certo? Você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. E foi, né, praticamente, né, a mínima do nosso dia, beleza? Então você pode projetar a wedge, né, a região que foi rompida. Isso aqui é bem normal, né, do AL fazer. Isso daqui tem pessoas que fazem de outras maneiras, tem isso aqui, ó. Normalmente eu pego entre esse ponto, tá, e esse ponto aqui. Há quem pegue esse ponto aqui, né, que pega mais a questão da lateralidade, e aqui você poderia tentar um terceiro alvo, né, dessa movimentação. Mas quando você pega da movimentação da possibilidade de wedge, você tem que pegar o extremo superior, tá, e a movimentação próxima ali de onde foi rompida, né, de onde começa a romper a movimentação, certo? Então ficaria mais ou menos aqui, né, daria quase que o terceiro alvo ali, aqui, tá, dessa movimentação, beleza? O terceiro alvo não, né, só essa movimentação aqui, espelhada, né, o AL ele só trabalha com esse meio, tá, ele não trabalha com os níveis de fibra. Já falei em outros vídeos, mas é sempre bom a gente estar repetindo, beleza? Então deu movimento projetado, deu falha de wedge. Quando falha o wedge, né, eu falo para vocês que vocês podem esperar pelo menos, né, 2 pernas. Tá? Ele deu as 2 pernas aqui de maneira mais rápida, depois deu uma lateralizada e veio para níveis mais baixos. Suporte, olha pessoal, suporte, tá? Aqui chega a romper, né, mas só lateraliza em cima da movimentação. Aqui a gente pode trabalhar agora, de novo, né, a literatura ali, né? Aquilo que a gente acabou de conversar. O preço está abaixo das médias, ó, vem trabalhando abaixo das médias. Aqui, né, ele testa a média móvel de 20, é um setup, uma M2S, 2 pernas de correção até M20 e volta a cair. Gatilhos saindo das médias. Ó. Boa entrada, tá? Quando o preço vem trabalhando muito tempo sem testar 20, né, ele testa 20 pela primeira vez. Pela primeira vez é um setup interessante. Se ele te deixar alguns gatilhos com barras não tão amplas, tá? Porque aí você não espera correção, tá? E aí, ó, deu uma venda aqui,
Stop de 200 pontos, pagou 327. Pagou mais do que 1 para 1. Se você sai com 1 para 1, pessoal, na maioria das operações já é válido. E provavelmente, né, você teria feito mais do que 500 pontos hoje. Tá? E aí o preço veio fazer, tá, o gap de média aqui, que é quando, finalmente, ó, depois de toda essa movimentação de baixa, os vendidos conseguem empurrar duas barras sem que suas mínimas toquem a média móvel de 20, tá? As mínimas dessas barras. Então aqui temos o gap de média. O gap de média, quando ele está vindo de baixo para cima, ele é um setup de venda. Então o AL ele estaria vendendo, né, a perda dessa mínima aqui. Certo? Aqui para nós ele deixou o gatilho aqui. Então se você vende aqui, teu stop tem que estar aqui em cima. E ainda assim, né, sempre que você pensar num gatilho de venda, que você montou uma estrutura, é sempre interessante você fazer isso. Ó. Quantos pontos eram aqui nos 5 minutos? 338. Quantos pontos chegou a pagar? 419. 338 era o seu 1 para 1. Tá? Sempre é interessante você pegar essa lógica de pensar, cara, pagaria 1 para 1, pagaria 1 para 1, pagaria 1 para 1. Para quê? Para você se acostumar que a maioria das vezes, né, você vai lucrar ao invés de perder dinheiro. Ó. Gatilhozinho, ó, saindo da 9, saindo da 20. Tá? Aqui já é mais arriscado, né? Porque se isso daqui é o gap de média, e isso daqui é o último suspiro dos vendidos, né? Isso daqui a gente também mandou lá, tá? Eu até coloquei a interrogaçãozinha, né? Porque a gente não sabe o que vai ser, mas é sempre uma possibilidade. Tinha a possibilidade, né? Disso daqui ser aqui, né, pessoal? A gente tinha marcado aqui essa wedge, tá? Aí eu tinha marcado isso daqui como um fundo duplo, né? Gap de média, isso aqui sendo a possibilidade de um fundo duplo com MTR. Depois, né, você ainda podia ver essa outra wedge aqui, pós-MTR. Então, você tinha a possibilidade de um fundo duplo aqui próximo, mais essa wedge, mais a ideia da MTR gerada pelo gap de média. Então, seria o último suspiro dos vendidos para que começasse uma reversão. Tá? Então, tivemos a movimentação, né, e é uma movimentação mais lenta, né, pessoal? Ela sobe de maneira mais lenta, mais difícil. E ainda assim, né, acabou deixando o gatilho depois aqui, ó, no fez pullback. Né, com stopzinho de 192 pontos, tá? Aí chegou a pagar quase 400, beleza? Depois, lateralidade, né? Sobreposição de barras, né? Viu sobreposição de barras, pense em lateralidade. Pensou em sobreposição de barras, pensou em lateralidade, pensem na possibilidade de wedges, tá? Pois elas dificilmente, né, rompem em lateralidade, tá? Beleza? Então acho que do índice, né, conversei sobre tudo. Ficou a possibilidade dessa movimentação aqui ser agora uma wedge, né, pessoal? Tá? E se isso daqui se concretizar como uma wedge, a gente pode ter duas pernas de alta, certo? Essa região de volume aqui não foi testada ainda, essas regiões normalmente são, tá? Se falhar o wedge, temos duas pernas de baixa, beleza? Posso apagar isso aqui, ó, apagar um pouco dessas linhas aqui, para não atrapalhar. Aqui tinha um gapzinho, né, que tinha ficado, ele foi fechado, né? Um gapzinho pequenininho, tá? Foi fechado já. Então já também não faz mais sentido ele estar aqui. O que faz sentido estar aqui, né, pessoal, para nós? A possibilidade de wedge, tá? Porque pode nos render duas pernas de alta, testar esse topo aqui, certo? Talvez testar até esse volume. Aqui a gente não tem gap aberto, tá para ser fechado, ele foi fechado por essa máxima aqui hoje. Vocês observarem, ela só voltou e fechou esse gap, né, que era o gap que tinha ficado aberto em toda essa lateralidade aqui, tá? Tinha ficado esse gapzinho aqui, né? O preço fechou o gap, tá? Como assim, né? Gap de barra, tá, pessoal? Gap de barra é o espaço que fica entre... Ó, isso aqui era o gap, né, aberto. Depois a barra sobe um pouquinho e ele fica assim, tá? A barra seguinte, ó, ela veio e deixou esse gapzinho bem menor, tá? A barra seguinte veio, ó, e deixou esse gap ainda menor. E aí o topo dessa barra aqui, né, ele volta, fecha o gap, né, e começa a descer, tá? Gaps são ímãs, né, dentro de lateralidades, então o preço costuma fechá-los. Tá? Então memorizem isso. Ficou esse, né, aqui. Certo? Ó, você tem esse gap aberto aqui também, que pode muito bem servir como um bom ímã, tá, para o preço amanhã. Beleza? Se ele conseguir romper essa movimentação, temos duas pernas de baixo. Mas a gente sabe que o fundo dessa movimentação aqui está baixo, né, na possibilidade de canal de baixa, tá? E baixo em canal de baixa, pessoal, é bom você evitar a venda, tá? Porque aí pode reverter e aí
você precisa sair logo da movimentação, tá? Não fiquem tentando recuperar a movimentação perdida, tá? Desse tipo, beleza? Eu vou mostrar aqui um negocinho para vocês. Para quem não é tão ansioso, né, acho que consegue fazer isso daqui. É uma forma disciplinada também de você pegar algumas entradas por time frames menores, né? Aqui nessa barra você teve gatilho de venda. Quando que esse gatilho aparece? Quando essa barra aqui abre, tá? Então, eu vou marcar aqui, nessa barra, um triângulo. Tive gatilho de venda aqui, certo? E aí, eu vou marcar um triângulo aqui na entrada da próxima barra, tá? Vou fazer só duas e vou jogar o gráfico aqui agora, no 1 minuto, só para vocês observarem, né? O gatilho nos 5 minutos, para quem pode acompanhar com duas telas abertas, tá? Ele já ocorreu, certo? Então você já teve o gatilho de venda, certo? Lá nos 5 minutos, tá? E aí aqui, né, seria a possibilidade de entrada pelo 1 minuto. Aí o que você pode fazer? Você pode, depois de ver o gatilho, né, aguardar um gatilho de venda pelo 1 minuto. Por quê? Porque você já sabe que você tem agora um gatilho de venda nos 5 minutos. No 1 minuto deu aqui, ó, tá? Testou a wedge ali, ó, fez os 3 topos, ó. Se você montou o contexto, né, que são aquele contexto lá do começo da manhã, né, deu as 3 puxadas ali, começou a reverter, o teu primeiro gatilho já estava aqui. Aí já pagaria uma movimentação muito boa, né? Só que aqui só pelo 1 minuto, né? Então você tem que ler muito bem o contexto antes de realizar a compra. Lá nos 5 minutos o gatilho só veio aqui, ó, veio bem depois, tá? Então aqui nos 5 minutos você teria que esperar toda essa movimentação ocorrer, ó. Quando que você ia vender? Só aqui, ó. Pelo 1 minuto ele te daria a venda aqui. Então você tinha um stop de 169 pontos, né? E ele chegou a pagar pouco mais de 400, tá? Fundo duplo, né, pessoal? Aquela ideia da saída. E depois, pessoal, aquele segundo momento, né, ele te deixou o gatilho aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Aqui é onde teve o gatilho nos 5 minutos, tá? Só para esclarecer um pouco. Deixa eu ajustar um pouco esse triângulo aqui, que ele tá muito grande. Aqui foi onde deu o gatilho de venda nos 5 minutos. Então, se você viu o gatilho de venda nos 5 minutos, você espera, né? Aqui ele deu também no 1 minuto, né? Na barra seguinte. Então, daria até uma entrada já. Pagaria 190 pontos. O stop era 266, ele veio pagar depois. Aí ele faz um pullback, né? Porque ele fica mais longe das médias. Ele volta, deixa o outro gatilho. Se você pega o gatilho posterior, você tinha um stop de 140 pontos, né? E chegou a pagar 330, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de como somar, porque você viu o gatilho no 5, por exemplo. E aí você quer filtrar uma entrada, você vai ter que esperar aparecer um gatilho no 1. Né? Aí você está usando dois gatilhos, né? O gatilho dos 5 minutos e o gatilho do 1 minuto a favor do gatilho dos 5 minutos que você viu. Né? Às vezes você vai ter que esperar um pullback, né, acontecer ali no 1 minuto para ele dar uma nova entrada. Tá? Porque às vezes lá no 1 minuto ele está ficando longe das médias já. E aí aqui, né, para quem já está acostumado a ver movimentações mais próximas, né, pessoal, com o tempo você se acostuma com isso. Tá? Então a gente fica com a possibilidade de lateralidade, possibilidade daquela wedge ter, né, uma movimentação de alta, mas olhando o diário, né, para vocês verem como é complexo, né, você somar a análise. Olhando aqui o diário, essa movimentação ela é mais descendente do que ascendente, né, porque o que o preço vem fazendo? Ele vem renovando mínima, tá? Ele renova a mínima toda vez que essa movimentação está vindo abaixo. Em momento algum até agora ele renovou máxima, tá? Ele vem abaixo, tá? E não vem acima até então. Agora tem a possibilidade de wedge, né? Talvez a gente tenha aqui mais uma puxada de alta, tá? Para essa movimentação, beleza? Então amanhã a gente acompanha ali onde o preço abre para a gente começar a pensar em possibilidades para o dia. Falar um pouco aqui sobre o dólar, pessoal. O dólar, ele tá baixo, tá? Nesse canalzinho aqui ainda, certo? Ele vem renovando máximas, ainda assim, né? Frente a essa outra mínima aqui, ó, ela não foi, né? O preço não veio abaixo, então eu tenho ainda uma relação de mínimas ascendentes, tá? Então elas estão ficando com mínimas mais altas, tá? Deu uma lateralizada, tem uma região de suporte por volume aqui, assim como essa região aqui também é uma região de suporte. Lateralidade, barra pequena, né? Pouco deslocamento. Isso aqui pode levar a uma expansão, né?
Então a gente fica atento na região de extremidade. Barras pequenas muitas vezes precedem barras grandes, né? Barras com movimentações maiores. Aqui é baixo, como eu falei, né? Não é uma região que eu gostaria de estar, por exemplo, vendendo muito dólar, tá? Pela região, pensando no diário, pensando nesse suporte por volume, tá? Pensando nesse outro suporte por volume. Então, se o preço chega até aqui, eu fico mais desconfiado, né? Ele já segurou o preço aqui também, tá? E aqui, pessoal, é um doji, né? Não tem muita gente no controle dessa movimentação. Mas, né, pensando em lateralidade, aqui a gente teve só até agora, ó, um H1, correto? Agora o preço veio abaixo de barras. O rompimento disso daqui é um H2. Um H2 pode dar uma esticada, tá? Pode vir testar essa máxima ou testar até mesmo níveis mais altos aqui. Então, amanhã a gente fica atento, né, para ver como é que vai estar o dólar. Porque ele já está consolidando já faz uns dias, né? Essas consolidações muitas vezes elas levam depois a uma movimentação mais exagerada. Talvez não seja amanhã ainda, tá? Para uma movimentação mais exagerada, mas de certa forma, né, a gente pode talvez enfrentar uma movimentação de lateralidade. O que é? Reversões abruptas, ó. Barras de tendência, né, em lateralidades, quando ocorre, né, gera essas barras de tendência. Talvez amanhã ainda tenha mais um dojizinho aqui, mais uma região difícil, né, para ir se ajustando, talvez renovar, fechar um pouco mais aqui acima, né, renovando máximo, inclusive fazendo já, né, a possibilidade aqui de H2, tá, pessoal? Beleza? Então, fica sempre nessa possibilidade aqui. Deixa eu jogar aqui no M60 para a gente bater um papo sobre ele. 60 minutos, pessoal. Deixa eu apagar um pouco as linhas aqui. Eu apago depois, né, para não tomar muito tempo. Só enquanto ele carrega aqui. Aqui vocês veem, né, o resultado, né, de sobreposição de barras, né. Aqui, né, durante a manhã, quando o preço atingiu essa região, caminhei para vocês, né, que aqui era um fundo duplo, né, e lá a gente manda, né, no print eu coloco só, né, isso aqui, tá, é um double bottom, tá, do M60, tá. Por quê? Porque é mais fácil de ver aqui nos 60 minutos. Então, como eu sempre estou com esses gráficos abertos, normalmente eu vou mandar print para vocês, né, dessas movimentações, as movimentações do diário ali, que é uma movimentação mais macro, tá. E aí a gente pensa, né, naquela possibilidade de lateralidade. O que acontece em lateralidades, pessoal, quando o preço tenta renovar mínimo, tá? Quando o preço tenta renovar mínimo, ele falha. Em lateralidades, 80% dos rompimentos irão falhar. Ele tentou romper. Ele volta para dentro dessa movimentação, a barra seguinte vira 2BR, tá? Que é uma reversão de duas barras. E a próxima barra, né, antes de subir, né, ela corrige bastante aqui para os 60 minutos, né, isso é uma pontuaçãozinha meio alta, para depois vir testar o que? A região de volume, certo? Então, a gente fica atento nessas regiões, como eu falei para vocês, ó, aqui que teve duas, né, olha o tanto que segurou o preço, né, tá? Então, deixem marcadas, né, e deem atenção a essas movimentações. Nem chegou, né, no VWAP do dia anterior. Aqui ainda está lateralidade. Olhando para os 60 minutos, está mais fácil esse preço vir abaixo, tá, do que vir para cima, certo? E ainda assim, né, a gente fica atento a algumas movimentações e algumas possibilidades. Quais seriam, né? Aqui, isso fica, né, uma possibilidade de uma wedge, tá? Caso o preço chegue aqui a essa região, né, pare de vender, tá? 75% das vezes vai dar certo a wedge, então pare de vender, né, porque pode gerar um movimento de reversão aqui de duas pernas de alta, tá? Então se o preço abre amanhã, por exemplo, num gap de baixa, muita atenção, tá? Aqui, para estar pensando em vender, tá? Cuidado. Apesar de ser uma movimentação de baixa e gap de baixa sem interesse vendedor, às vezes o preço abre já em cima de uma região de defesa e isso daqui pode, né, gerar uma movimentação de duas pernas de alta, beleza? Então, atenção a isso, né? Se abre num gap de alta, a gente pode enfrentar a lateralidade que eu falei, né? E se o preço abrir aqui, ó, provavelmente ele enfrenta resistência aqui, tá? E as médias vão ficar bem flats, então ele pode ficar ali no sobe e desce, tá? Ficando no sobe e desce, né, lembrem daquela ideia, né, de às vezes você tem, né, 60 minutos numa direção, 60 minutos na outra. Aqui ele até desceu, né, mas depois voltou a subir. Depois, ó, virou sobreposição de novo, né? Barra positiva, barra negativa, barra positiva, barra negativa, tá? Então, em alguns momentos você pode aproveitar isso daqui, né, 60 minutos às vezes, de uma direção um pouco mais fácil, tá?
E vamos aqui aos 5 minutos, pessoal. Aqui no M5, né, ele abre também em FAB 4 de venda, o que deixou as coisas mais complexas, né, porque aí abre o índice em FAB 4 de venda, o dólar em FAB 4 de venda, e isso deixa as coisas um pouco mais complicadas, né, pessoal? Não fica muito fácil, né, quando a gente vê, né, os dois em FAB 4, né? Às vezes eles fazem as movimentações opostas, isso ajuda um pouco. É um pouco mais confortável, né, de trabalhar quando tá os dois meio que opostos ali. Mas nem sempre a gente tem, né? E hoje foi esse dia. Aí ele abre, né? Aqui, ó, afastado das médias, ele faz um pullback aqui nos 5 minutos, tá? E a próxima barra vai para uma movimentação de baixa. Pullback de novo, movimentação de baixa. Pullback de novo, movimentação de baixa. Qual que é a característica, né, pessoal, dessa movimentação? Ele não renova a máxima, tá? Os topos vão ficando mais baixos, certo? E aí depois ele vem renovar a mínima. Essa renovada de mínima, né, ela juntou duas possibilidades de wedge, né? Essa daqui e mais uma, né, de lá atrás, que fica como uma wedge parabólica, né, cortando essa movimentação aqui, tá? E aí ela fica mais como uma wedge parabólica ali, próximo da primeira hora, tá? E mais essa outra aqui, certo? Beleza? Aqui uma movimentação bem inclinada, né, pessoal? Movimentações inclinadas, assim, né, mais parabólicas, que se estendem, elas não costumam se sustentar tanto, né? Olha aquela ideia, né, do vídeo que eu falei para vocês se acostumarem, por exemplo, com essas médias, né? Se você passar anos olhando para essas médias, né, dia após dia, com o tempo você vai começar a pegar esses feelings de mercado. Você vai acreditar no rompimento, por exemplo, daquela wedge super inclinada, com o preço extremamente afastado das médias? Não, né? Você vai realizar lucro aqui, vai ficar quieto, né, assistindo para ver o que vai acontecer. Dá para entrar em H1? Dá. Se você for um cara mais arriscado e que lê contexto melhor, você pode fazer isso daqui, tá? Agora, se você ainda não lê contexto muito bem, muito cuidado, tá? Para realizar esse tipo de entrada. Você pode entrar até na H1 no 1 minuto, né? Por aqui. Toda essa barra que você está vendo de volta, né, são barras positivas fechando lá no 1 minuto. Tá? Então, os últimos minutos dessa barra foram de fechamentos positivos. Às vezes só tem duas barras, né? Uma positiva e a outra tentando romper. E aí, pessoal, aqui muda um pouco o jogo. Ó. Por quê? Porque o preço vinha fazendo ó, isso aqui. Ó, tá? Ele deixou duas máximas aqui ó, no meio do caminho. Vocês estão vendo? E aí ele renovou máxima. Quando ele renovou máxima, eu repito para vocês aquilo que eu tenho falado, né? E aquilo que eu também mandei para vocês, né? Que foi essa possibilidade aqui, né? Quando ele renovou máxima, eu não espero que ele venha renovar a mínima, tá? Espero que ele fale antes dessa movimentação, porque se ele renovar a mínima, eu já vou esperar que ele não suba tanto. Então eu sempre estou com essa ideia, né? E aí ele volta a subir. Pô, legal, voltou a subir. Então ele deixou um fundo mais alto aqui agora. Renovou máxima? Não, não renovou. Ele volta a cair. Se ele volta a cair, eu ainda tenho a possibilidade de, caso ele não renovar essa mínima, caso ele não renovar aqui o fundo prévio, é de que ele volte a subir. E aí o preço faz uma movimentação natural dele. Ó. Corrige, não caindo tanto, sobe de novo, corrige, tá? Uma boa barra, né, pessoal, de reversão, né? Um PFR aqui bacana. O que você tem aqui, pessoal? Suporte por volume, tá? Suporte por volume, a movimentação de reversão foi também em cima dele. Volta a descer, suporte por volume, tá? Volta a subir. Deixou o gatilho de compra aqui só aqui, né, nos 5 minutos. Stopzíssimo, caríssimo, né, pessoal? Mas ainda assim, ó, olha o preço desse stop aqui, ó. 19 pontos, 20 pontos, né? Tá? Quanto que ele pagou, pessoal? 22 pontos. Tá? Ele pagou 1 para 1. Certo? É só para você ter essa ideia, né, de que na grande maioria das vezes o teu risco-retorno vai dar, sabe? Beleza? Então, pensa nisso, né? Se você identificou a estrutura, fez um pullback em cima de uma região legal, teve defesa em cima de uma região de volume, bacana. Aqui, ó, tentou romper a região de volume, voltou a subir, tá? Que já era fechamento do dia, né, pessoal? Você já não tinha mais tantas barras, tá? Mas gerou uma movimentação legal, certo? Gerou uma movimentação legal. Pagou. Ainda assim, para os 5 minutos, pagou 1 para 1. Né? Pagou seus 20 pontos. E aí gerou uma movimentação de alta, né? O preço ficou ali acima das médias. E ele veio, né, depois de todas essas barras aqui, ó, fazer um gap de média.
também. Tá? Fez um gap de média. Gap de média é um setup de compra, né, como eu expliquei para vocês. Fez o gap de média, você está esperando alguma possibilidade para comprar. Ele deixou um gatilho de compra aqui, ó. Stopzinho de 7 pontos, pagou 11. Onde o preço parou, pessoal? Exatamente na região de resistência por volume. Tá? E aí ele faz uma movimentação, né, que a gente pode ler isso aqui como uma MTR. E aí depois a gente ainda assim tem um topo duplo, né, nessa região de MTR, um topo duplo mais alto. Né? Aí fica um topo duplo, né, com HH, mas aí fica um DT, né, mais HH, né, ali escrito em cima. Né? Eu, geralmente eu mando só a abreviação, tá, para ficar mais rápido, tanto para mim quanto para vocês. Por isso que eu falei, né, vocês têm que se adequar um pouco à ideia da metodologia, né, aos nomes. Outro ponto, pessoal, de você não estar pensando em vender aqui, o que mais que você está vendo? Vamos ver se o seu olho bate rápido aí. Aqui a gente tinha um all-edge, tá, em cima de uma região de volume. Então eu tenho confluência de dois suportes. Então eu não posso estar pensando mais em vender aqui. A não ser que ele faça o rompimento, volte e me deixe um pullbackzinho aqui com uma entrada um pouco mais barata, né, para ir com gap, para depois a gente pensar em entrar, beleza? Então aqui deu o edge, região de volume. Fiquem atentos a isso. Aqui tinha MM200, tá, pessoal, para segurar o preço. De novo, né, voltem para aquele vídeo lá de rompimentos e de uso das médias, tá? É bem interessante você observar quando rompimentos têm mais probabilidade, quando rompimentos não têm tanta probabilidade pelo distanciamento das médias, né? Se você se acostumar a utilizá-las, né, vai ser legal. E quando vocês vão vendo, né, esses pullbacks de troca, né, de movimentação, de troca de estrutura, tá? Quando ele renovou aqui algumas máximas, você vê o comportamento das médias como ele vai mudando, né? Elas vão se aproximando e logo depois elas mudam o certo alinhamento ali. Para quê? Para que essa movimentação tenha uma movimentação de alta mais fácil. Tá? Então aqui ficou a possibilidade wedge, gap de média, MTR, né, top e boa movimentação de baixa, né, em duas pernas. Né? A maioria das vezes o Al fala que a maioria dos movimentos você pode esperar pelo menos duas pernas, alguns três. Tá? Então fica nessa linhazinha aqui ligada, né? Porque amanhã a gente não sabe até onde o preço pode ir. E ela pode muito bem servir também, de novo, né, de suporte para essa movimentação. Beleza? Aí a gente pensa sempre nos 60 minutos, né, quando a gente pensa em possibilidades, porque é mais fácil da gente desenhar as coisas, é mais fácil da gente pensar no tamanho das movimentações. Então aqui, né, se o preço abre num gap de alta, provavelmente vai lateralizar, ele pode subir um pouco, pode descer, né, aí ele vai ficar entre as médias. Se ele fica entre as médias, né, ele vai ficar numa movimentaçãozinha mais difícil. Se ele abre com gap de alta ganhando a movimentação de alta, né, a gente vai ficar atento aos pontos de parada, né, que o preço já teve. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, de hoje é isso. Né? Amanhã a gente analisa de manhã e pensa em algumas possibilidades. Assina ativa o sininho, tá, pessoal? Muita gente diz que perdeu os vídeos, perdeu o prazo de inscrição, tá? Ficou aberto por uma semana, pessoal, tá? Então, ficou ali nos vídeos a gente comentando, né, de que ia ter. Nos vídeos da semana todos, né, eu acabei fazendo nos fechamentos ali algumas ideias de gatilho, né, de entrada, falando sobre gatilho saindo das médias. Então ativa o sininho aí para você receber, né, a notificação de novos conteúdos aqui do canal. Beleza? Então se gostou, né, curta, compartilha. Para a galera aí que já está aí com a gente, agradeço também se vocês derem uma força aí nos comentários, né, se vocês viram alguma movimentação hoje, se vocês conseguiram pegar alguma movimentação hoje por conta da ideia de leitura de contexto. Então agradeço a participação de vocês também. Beleza? Então, grande abraço aí e amanhã estamos de novo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.